Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala em inglês. Depois disso, selecione Silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Francisco Semeraro, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos na nossa conferência de resultados para divulgar os resultados e comentar os resultados do primeiro trimestre de 24. Aqui na sala comigo estão presentes o Antônio Joaquim, CEO da companhia, assim como os vice-presidentes de negócio Henrique Haddad, responsável pela divisão Madeira, e Raul Guaranha, responsável pela divisão de acabamentos. Começando agora pelo nosso slide número 3, alguns pontos de destaque importantes sobre a nossa performance do primeiro trimestre de 24. Em primeiro lugar, cabe comentar que a nossa receita líquida avançou para 1,9 bilhão de reais, um crescimento de 13% versus o primeiro TRI de 2023, que representa também um aumento em todas as nossas divisões de negócio. De uma forma sucinta aqui, a Madeira representou um aumento vindo de um desempenho sólido, um aumento de market share e também um desempenho vindo de negócios florestais e registrou um recorde de EBITDA que a gente vai comentar mais à frente. A divisão de acabamentos tem mostrado uma melhora sequencial em relação ao quarto TRI de 23, com normalização de custos e resultados após as paradas que a gente efetuou, e isso tem refletido em resultados também mais positivos. O EBITDA geral da companhia fechou o primeiro TRI em 442 milhões de reais dos negócios Dexco, um aumento de 26% versus o primeiro TRI de 23. Destacando também o resultado da LD, a LD Celulose teve uma parada de manutenção programada, com um aumento de custos correspondentes, mas em linha com os previstos, e entregou um resultado de 231 milhões de reais no total, sendo 103 milhões de reais a parte proporcional à Dexco. Então, a hora que a gente olha o resultado consolidado da Dexco, a gente entrega um primeiro trimestre com EBITDA total de 555 milhões de reais pro forma, um aumento de 14% versus o primeiro TRI de 2023. Agora a gente passa para o slide número 4 para comentar sobre caixa. Nosso ponto de partida de 2024 foi um fechamento do final de 2023 com um nível de capital de giro bastante baixo, da ordem de 12%, conforme a gente comentou na nossa última conferência. E a gente teve um avanço do capital de giro programado também, ainda num patamar baixo de 17%, e ainda levemente abaixo do que a gente teve em 2023. Então, nos trimestres de 2023, a gente navegou bastante flat, com 18% de capital de giro sobre ROL. O primeiro TRI agora, então, em linha com essa performance anterior. Então, é perfeitamente normal e sazonal esse comportamento do capital de giro, até porque a gente está registrando no começo desse ano um aumento do capital de giro vindo do aumento de atividade, tanto pelo aumento de vendas quanto retomada de atividades fabris. O Capex florestal nesse trimestre foi impactado por conta da performance que a gente vem tendo bastante positiva na divisão Madeira, que eleva bastante a demanda por madeira para os negócios da Dexco e também
consequência dos negócios que a gente vem efetuando com terceiros nos negócios florestais. Então, isso representa um aumento de OPEX florestal indicado aí no quadro também. Falando um pouco sobre investimentos, adicionalmente, a gente também teve investimentos importantes relativos ao nosso ciclo de investimentos 2021-2025, de 103 milhões de reais, que compõem esse bloco aí de investimentos em CAPEX de projetos no total. Grande destaque aqui é a evolução tanto física quanto financeira da nossa unidade de revestimentos em São Paulo, Botucatu, que está na fase final de conclusão dessa primeira etapa para a gente iniciar o ramp-up ainda dentro de 2024. A combinação desses fatores, tanto do capital de giro que eu comentei antes, quanto do CAPEX, levou a um consumo de caixa de 337 milhões de reais nesse trimestre, e a gente vai ver o reflexo disso para as nossas métricas de dívida e alavancagem no slide a seguir. Então, falando do nosso endividamento, o nosso endividamento ele vem seguindo uma trajetória, nesse momento, estável no patamar em torno de 3 a 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente concluiu ano passado em 3,1 vezes, bastante consequência de um momento bastante positivo do capital de giro, que eu já comentei anteriormente. E agora, com essa evolução, tanto do nosso CAPEX quanto do capital de giro, que indicaram o consumo de caixa, a gente teve um leve aumento para 3,3 vezes, que é um reflexo da evolução do capital de giro, do consumo de caixa e também da melhora do EBITDA. Então, essa é a razão. Essa oscilação é natural para início desse ano, em que a gente tem realmente um consumo de caixa por sazonalidade e também pelo nível de investimentos. Adicionalmente, eu destaco o fato da gente ter emitido um CRA adicional de 375 milhões de reais, o que elevou o nosso prazo médio de dívida para 4,5 anos e com custo médio hoje em 107,1% do CDI. Então, uma estratégia bastante acertada que a gente vem executando nos últimos trimestres todos de liability management, e a gente se coloca numa situação de alavancagem financeira adequada para o momento que a gente está atravessando. Passando agora para o slide número 7, falar rapidamente sobre o mercado geral de painéis. Então, aqui a gente reporta os dados publicados pela IBÁ, com desempenho consistente do mercado de uma forma geral no primeiro TRI de 24, de aumento de 17%, e cabe destacar aqui que são performances diferentes entre mercado interno e externo. Mercado interno com crescimento de 10%, mercado externo com crescimento de 75%, e aí claramente fica indicado algo que a gente vem comentando nas nossas últimas conferências, que a base de comparação do mercado externo no ano passado era uma base bastante baixa, refletida aqui nos números do mercado como um todo. Falando especificamente do mercado interno, a gente vê evoluções positivas tanto no MDF quanto no MDP, e essas evoluções representam um desempenho positivo tanto no varejo de painéis quanto na indústria moveleira. Passando agora para a nossa divisão madeira, o slide número 8. A nossa evolução positiva de receita, volume e resultados é consequência de um ganho também de participação da Dexco. Então, a gente, quando olha os nossos resultados, a gente vê resultados positivos, aumento de volume com relação ao próprio mercado e bons resultados vindos de todo esse avanço que a gente tem registrado. Acho que cabe destacar também que esses ganhos de share, essa performance tem se refletido também na utilização de capacidade, que aumentou para um patamar bastante superior a 90% nesse trimestre. E isso também ajuda a gente a capturar mais margem, mais resultados através da diluição dos custos. A gente teve um trimestre também marcado por um negócio florestal e a gente tem indicado ao mercado de uma forma geral que a gente tem aproveitado essas oportunidades de uma forma bastante positiva para traduzir isso em resultados para a companhia e para a divisão. O EBITDA da divisão no primeiro trimestre fechou em 439 milhões de reais, uma margem de 33%, muito próximos do quarto TRI de 2023, e a gente registra aqui na divisão madeira um recorde também nesse trimestre. Passando ao próximo slide para a gente falar sobre celulose solúvel. Esse trimestre a gente teve o impacto da realização da parada programada de manutenção e após essa parada a gente já retomou nos níveis anteriores de produtividade, qualidade e ocupação. Então foi uma parada que aconteceu em março. A receita não foi tão impactada porque a gente
aproveitou para fazer uma desova de um pequeno excedente de estoque que a gente tinha e também tem uma pequena evolução de preços. Então, esse efeito não aparece de forma tão significativa na receita. Mas em resultados, obviamente, pelos próprios custos e absorção dos custos da parada, a gente vê isso nos resultados tanto do EBITDA quanto do lucro reportado. Olhando o nosso resultado capturado pro forma, então, dos 230 cerca de EBITDA do trimestre, a gente captura aqui de forma pro forma 113 milhões de reais na participação equivalente da Dexco. Passando para o próximo slide, para falar um pouco sobre o mercado de acabamentos. O mercado de acabamentos tem demonstrado sinais de retomada no primeiro TRI de 24, mas ainda com bastante instabilidade. E a Abramat continua sinalizando um possível crescimento de 2% para o setor de uma forma ampla. E aqui cabe sempre destacar que o indicador da Abramat para esse setor ele é muito amplo, ele tem muitos outros componentes, muitos outros produtos, além daqueles que a própria Dexco comercializa. Passando para o slide número 12, onde a gente comenta a nossa performance. A nossa receita líquida cresceu 4%, mesmo com uma estabilidade de volumes, e aí a gente já vê o reflexo de resultados das iniciativas comerciais que trouxeram uma evolução na nossa performance de receita, especialmente no capítulo de mix, e aí tanto em metais quanto em louças. Na comparação sequencial, a gente vê a volta das operações após as paralisações do final do ano passado já trazendo resultados positivos. Então, a gente vê uma evolução de um EBITDA negativo no quarto TRI de 23, com menos 26 milhões, indo para menos 2 no primeiro TRI de 24, então é um avanço importante de ser notado. E a gente também tem destacado aqui uma ocupação crescente, especialmente em metais aqui, com ocupação de fabril de 70%. Passando agora para o mercado de revestimentos no slide número 13. O mercado de revestimentos, através dos dados reportados, indica crescimento de vendas no geral. E aqui a gente tem estudos internos destacando o quanto que é a via úmida dentro desses volumes, que indicam ainda o mercado em situação de retração. Então, apesar do mercado como um todo estar indicando um crescimento de 4%, reportado aqui nesse gráfico, os nossos estudos indicam que a via úmida, que é o mercado onde a gente participa, ainda está em período de retração. E o outro fator importante de destacar é que a indústria ainda trabalha com um nível de utilização de capacidade relativamente baixo, em 66%. Passando agora para o nosso slide número 14, a gente destaca os nossos resultados desse primeiro trimestre. Então, os nossos volumes cresceram 14% em relação ao primeiro TRI do ano passado, e aí decorrência também de ações implementadas nessa frente comercial. No quarto TRI, a gente teve paradas de produção de fim de ano, que também foram retomadas no primeiro TRI de 24, assim como a divisão, os segmentos de metais e louças, e aumentou a nossa utilização de capacidade para 53%. Aqui cabe destacar que se a gente desconsiderar a capacidade de RC2, que a gente comunicou que estruturalmente a gente colocou em suspensão temporária, a gente teria uma ocupação pro forma de 69%, então é levemente superior ao próprio setor, o que tem demonstrado uma capacidade de reação de volumes de forma adequada, com contenção de custos, e nesse sentido, essa ocupação maior, estruturada e organizada, contribui com uma boa diluição de custos e captura de iniciativas de redução para melhores entregas de margem. Então, esse conjunto de fatores, aumento de participação de mercado, aumento de volume e melhor diluição de custo, leva a gente a um EBITDA positivo de 4 milhões de reais, saindo de menos 8 no último TRI de 23. Queria fazer uma pausa agora na nossa apresentação para mostrar um vídeo sobre a nossa Expo Revestir, que é a feira mais importante do setor em que a gente participa, e a gente esteve presente com a cidade Dexco, e eu queria mostrar algumas das imagens e destaques sobre a nossa atuação lá.
Retomando a nossa apresentação aqui, alguns destaques da Expo Revestir que tiveram presentes nesse vídeo que a gente apresentou agora, né? Essa é a principal feira do setor em que a gente atua. A gente esteve presente, como eu comentei, como a cidade Dexco, e é um conjunto de atividades que representaram 2.400 metros quadrados de ocupação. E durante o período da feira, a gente recebeu 70 mil pessoas, né, e que tiveram presentes nos nossos estandes e foram projetados por arquitetos renomados. Então, isso traduz uma sinergia entre as nossas marcas de forma bastante positiva, né? Na feira, a gente, conforme mostrou no vídeo, apresentou o Dexmood, que é uma ferramenta de harmonização entre as marcas direcionada para consumidores e arquitetos, que permite a composição de soluções usando o nosso hall de produtos e marcas e que auxilia bastante a jornada de reforma e construção. Além disso, a gente apresentou collabs com parceiros de renome, a gente apresentou também o lançamento da nova tecnologia de Deep Design para porcelanato, que é uma tecnologia que vai ser utilizada na nossa nova unidade de Botucatu, uma grande inovação para o mercado de porcelanato. E a gente também teve produtos reconhecidos por prêmios Best in Show, especialmente peça de cerâmica especial da Portinari e design brasileiro na Ceusa. Outro aspecto bastante interessante e importante da presença da Dexco na Expo Revestir foi a presença também dos fatores de ESG. A gente teve um talk show que destacou as iniciativas de ESG da companhia e a gente tinha espaços dedicados para mostrar e demonstrar a nossa estratégia de sustentabilidade nos nossos estandes. Interessante também que dentro da linha de produtos da Castelatto, a gente mostrou o lançamento de um produto novo que reforça o aspecto de economia circular, onde a gente transforma em beleza e design os resíduos de louça sanitária para a fabricação de peças da Castelatto. Muito interessante. Na Deca, a gente reforça o compromisso estratégico do pilar de bem-estar com produtos economizadores e acessórios adaptados para as necessidades especiais. Na Duratex, o estande da Duratex, a gente apresentou mobília em madeira engenheirada, que foi produzida pela nossa investida do DX Ventures, a Urban, e a história do processo produtivo sustentável de painéis. Então, a gente teve tanto um aspecto interessante de mostrar as marcas, lançamentos, um grande fluxo do nosso público alvo nesse tipo de ação e também essas mensagens de ESG e reforço de estratégia que foram muito positivas. Agora, passando para o slide 19, para falar um pouco sobre perspectivas. A gente continua bastante atento com relação a fatores que podem impactar a Dexco, né? Principalmente a trajetória de queda de juros, a redução do nível de endividamento das famílias, com consequente aumento da renda disponível, e a expectativa conjuntural do setor de construção civil com relação a lançamentos imobiliários. Nosso foco de consequência e fechamento do ciclo de investimentos de 21-25 é garantir que todos esses projetos sejam entregues e que a gente transforme esses projetos todos em rentabilização, melhores resultados para a companhia. Destaco aqui o início da operação da nova fábrica de revestimentos em Botucatu nesse ano. E essa fábrica de Botucatu, ela tem alguns atributos bastante importantes para a gente, né? Como destaquei anteriormente, a questão de novos produtos, a melhor eficiência e melhor posicionamento estratégico em benefício dos nossos clientes. Na madeira, a canalização da nossa atenção vai estar para o uso da madeira das nossas florestas para a produção de painéis, como a gente vem comentando, tendo em vista o desempenho que a divisão tem conseguido obter com diferenciais competitivos e estabilidade dos preços da madeira em patamares ainda altos. Então, esse conjunto de fatores reforça a nossa vocação e nosso interesse em direcionar toda a nossa atenção para a produção de painéis e o resultado que a gente tem conseguido obter muito positivo, especialmente aqui no mercado interno. A melhora gradual da rentabilidade da divisão de acabamentos, com ações estruturantes, maior eficiência e a obtenção de resultados das iniciativas comerciais. Da LD Celulose, a gente espera resultados consistentes, né, em linha com o que a gente vem obtendo em todos os últimos trimestres, ganhos sequenciais de produtividade e manutenção dos excelentes parâmetros operacionais e, eventualmente, um possível aumento de patamar de preços gradual também, como consequência de uma conjuntura externa mais positiva também. Com relação a marketing, a gente tem tomado uma série de iniciativas, a gente mostrou algumas coisas aqui da Expo Revestir, mas tem uma série de outras em andamento também,
mas o conjunto delas se traduz numa presença maior, um direcionamento maior da Dexco com relação aos consumidores e fortalecimento das nossas marcas. E tudo isso está alicerçado numa grande base sólida de gestão de capital de giro, consciência sobre custos, despesas e retorno sobre os nossos investimentos. Quero destacar um momento agora para a gente comentar rapidamente sobre as nossas operações em Taquari. A gente comunicou na segunda-feira a paralisação temporária das atividades desde o dia 4/5, último sábado, em decorrência da situação no Rio Grande do Sul. A gente hoje pela manhã soltou um comunicado de retomada gradual das atividades. Cabe destacar que os nossos ativos, tanto industriais quanto florestais, não foram impactados. Então, uma decisão baseada em questões de abastecimento das operações, tanto de entrada quanto de saída, e atenção especial ao ambiente geral e os nossos clientes. E a situação hoje permitiu com que a gente iniciasse o processo de retomada gradual dessas operações, tanto de produção quanto de expedição. A gente continua com o monitoramento de forma bastante ativa com relação à evolução da situação das nossas operações, dos nossos colaboradores e do entorno da Dexco, contando com suporte especializado e bastante sensíveis à situação da comunidade, clientes e parceiros que atuam na região. A gente tem tomado, obviamente, medidas de segurança necessárias para essa retomada gradual e todos os esforços estão sendo feitos para que a gente tenha a normalização da melhor forma possível. Taquari representa 20% da capacidade da Dexco no Brasil e os produtos lá são vendidos tanto regionalmente quanto exportados. A gente continua avaliando os possíveis impactos financeiros, mas como essa paralisação tende a durar pouco, né, considerando que a gente já iniciou o processo de retomada, a gente imagina impactos bastante limitados dentro do trimestre do ano. A gente expressa aqui toda a solidariedade aos afetados pela situação de calamidade em geral. Com isso, abrimos agora para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Por favor, Caio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado. A primeira pergunta para o Raul, queria tocar no ponto de custo da unidade de acabamentos. Sim, pessoal, vocês passaram 2023 inteiro carregando estoques excessivos, né? Vocês até fizeram parada para limpar esses estoques. E agora a gente tenta fazer o racional de que vocês estão vendendo no primeiro trimestre ainda o que vocês produziram no ano passado, né? Então vocês estão carregando ainda, de certa forma, um estoque de alto custo. Se a gente comparasse o custo do que está sendo produzido hoje versus o custo do que está sendo vendido, ou seja, CPP versus CPV, a gente pode dizer que vocês estão enxergando o CPP abaixo do CPV, e eu queria saber se vocês podem compartilhar quanto, e se isso pode indicar um potencial de queda e de ganho de margem também para os próximos trimestres. Segunda pergunta é sobre a demanda de painéis. Acho que foi um número que surpreendeu bastante a gente, esse aumento de 17%, tanto da Dexco quanto do setor. Deu para entender que o grosso disso do setor foi exportação, mas mesmo assim esse crescimento de 10% ele chama atenção, né? Uma performance muito superior aos demais segmentos. Então eu queria ouvir de vocês, pessoal, de onde que está vindo essa demanda tão forte, quais segmentos que estão surpreendendo vocês e acho que mais importante, como que vocês estão vendo tudo isso na ponta agora, já no que vocês têm visibilidade do segundo trimestre, seria interessante, e também se a companhia ela deveria continuar capturando market share aí ao longo desses próximos trimestres. Obrigado. Bom, Caio, obrigado pela pergunta. Acho que você tem acompanhado bem as nossas conversas aí, as nossas exposições para o mercado, né? E de fato a sua análise é bem certeira nesse sentido, né? O ano passado foi severamente impactado por muita ociosidade de produção, né? E a gente, ao longo do ano, fazendo uma quantidade grande de iniciativas de correção, né? E de acerto de capacidade para que a gente pudesse ter um tamanho correto para o que o mercado estava performando, né?
Nesse sentido, sim, a gente vendeu e a realidade difere entre cada um dos negócios, tá? Então, em revestimento cerâmico, o seu ponto é essencialmente correto. A gente tem um estoque muito alto e vem reduzindo estoques, conseguiu fazer uma boa redução de estoque, ainda aquém do que o que a gente pretende fazer daqui para frente, mas também produzindo em níveis adequados e com custos e com equipes e com equipamentos operando que estejam bastante adequados ao que a gente vende, ao que a gente vê de demanda, né? Você viu um crescimento robusto de volume aqui, né? Mesmo no mercado caindo, né? Olhando a divisão mais a divisão Deca, em metais, sem dúvida, a gente está tendo um nível de ocupação muito melhor, né? A gente está com as equipes bastante bem organizadas e a gente vai ver alguma construção de estoque com melhora de nível de serviço, mas estoques com um nível de custos mais adequados aqui, então utilizando quase 100% da capacidade de utilização da nossa mão de obra aqui. Em louças é onde a gente está mais impactado ainda, né? A gente foi a última unidade a gente fazer parada no final do ano, tudo que foi produzido no final do ano passado, vendido no primeiro tri desse ano, sim, carrega um custo mais alto, né? Então, tudo que a gente está produzindo agora e levando para estoque vem com custo melhor. Ao olhar os custos de produtos adquiridos, a gente está vendo um nível de estabilidade, o que não deixa de ser também uma notícia alentadora, né? A gente esperava algum crescimento de custo nesse ano, a gente não está observando custos de suprimentos aumentarem de forma importante, então isso também é interessante aí no nosso processo. Então, demanda vindo, como a gente está imaginando, com crescimentos modestos daqui para frente, a gente consegue, então, operar em níveis de ocupação adequados e, por consequência, com custos bastante adequados também. Tudo bom, Caio? Henrique aqui, falando um pouco sobre o mercado de painéis no primeiro trimestre. Primeiro, a gente tem que dividir essa pergunta em 2 pontos. A base de 2023 é uma base bastante fragilizada, então, infelizmente, a gente acaba tendo uma repercussão da diferença um pouco maior do que de verdade a gente gostaria. De qualquer forma, mesmo quando a gente compara com os trimestres anteriores, a gente sim vê um volume muito sólido, né? Então, isso é espalhado no mercado, não tem um determinado segmento que está muito melhor do que o outro. Separando entre indústria e varejo, a gente vê a indústria saindo do ano passado e entrando em 2024 num volume bom, né? Com um volume bastante sustentável. O varejo um pouco mais conturbado por questões de briga de preço, mas também seguindo uma trajetória estável. No caso da Dexco, da Duratex especificamente, nós entramos o ano com uma carteira de pedidos bem forte, o que nos ajudou bastante durante o trimestre a compor e a, inclusive, melhorar nossa participação no mercado. E continuamos firmes aí, saindo do trimestre para um segundo trimestre que, a princípio, parece ser também bastante positivo. Como a gente vem comentando sistematicamente, nenhum aumento significativo, né? Uma mudança de patamar, mas mantendo uma solidez e uma resiliência para nós super importante, porque ajuda bastante em termos de produtividade, gestão da manufatura, etc. Então, assim, estamos positivos, estamos executando bem, eu acho que esse é um ponto de destaque. Estamos melhorando o nível de atendimento dos clientes, regularizando entregas de pedido, que o ano passado foi bastante conturbado. Enfim, acho que nós estamos num momento importante de resiliência. Obrigado, pessoal. Só para dar só um follow-up para o Raul. Raul, será que é possível? Você comentou que está vendo de maneira geral tudo que está sendo produzido agora vindo com um custo melhor do que o que está estocado, o que está sendo vendido. Será que é possível comentar mais ou menos quanto por cento abaixo esse custo unitário? Pode ser uma média geral da unidade. Está abaixo o CPP versus CPV para a gente tentar fazer inferir de alguma forma qual que seria o potencial de ganho de margem aí ao longo dos próximos trimestres? Obrigado.
Bom, Caio, a gente tem visto, sim, como eu falei, comportamentos diferentes entre unidades e outras. Dá para dizer que está aí um dígito alto, aí, olhando de uma forma mais ou menos geral entre os principais itens, tá? Obrigado, Raul. Obrigado, Haddad. A nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Eu acho que a primeira, talvez, em LD, obviamente tem uma dívida grande aí de mais de $1 bilhão, né? Mas com vencimento longo e talvez não na sua melhor estrutura que permita vocês gerir a estrutura de capital da LD. Ao mesmo tempo que opera e paga dividendo e mantém uma estrutura de capital que seja a mais eficiente possível, né? Então, uma pergunta talvez para o Francisco ou para o Antônio, como é que a gente pode pensar aí sobre qual é o melhor formato de LD e quando a gente pode começar a ver algum proceeds de caixa via dividendo vindo para a Dex, que eu acho que essa conta aí a gente tinha mais próximo de 2027, 2028, mas se dá para a gente tentar antecipar um pouquinho, seria ótimo. E aí eu acho que a segunda pergunta talvez para o Haddad, do lado de Madeira, eu acho que ficou bem claro aí que parece que está muito mais forte do que o esperado, né? E o foco da companhia tem sido fazer painéis e não venda de madeira em pé, né? Então só para entender que no segundo tri a gente continua nesse ritmo aí de produção mais forte, rentabilidade melhor em painéis, não devemos esperar venda de madeira em pé sendo suporte para resultado. E o nível que a gente viu no primeiro tri surpreende, né? Assim, dá para a gente pensar nesse run rate, mesmo sem a venda de madeira em pés. E aí dentro de painéis ainda, uma mudança recente aí foi a venda do maciço florestal da Arauco, né, do Caeté para a Klabin, que agora deixa a Arauco no Brasil finalmente sem madeira própria nenhuma para as operações, né? Então, vocês ficam cada vez mais isolados no bom sentido com toda a madeira própria que precisa, né? Como é que vocês estão vendo esse landscape olhando para frente e como é que está o apetite aí da concorrência para continuar rodando nesse cenário de custo de madeira de terceiros ainda alto, apesar do mercado melhorando, tá bom? Desculpa a pergunta longa aí. Obrigado. Parei de começar comentando sobre a LD aqui. A leitura acho que é bem positiva, de uma forma geral, da estrutura que nos permitiu chegar até aqui, né? É um investimento bastante alto. Lembrando só que a gente fez todo o processo de captação e estruturação do projeto pré-pandêmico e a gente manteve uma relação muito próxima de parceria com todas as instituições financeiras que estão por trás desse 1,1 bi durante todo o período pandêmico. Então, representou uma série de riscos que todos esses parceiros atravessaram junto com a gente todo esse período, tá? É uma estrutura que, obviamente, comportava riscos e comporta riscos agora já superados com relação ao projeto, e agora a gente entra numa fase em que a LD tem uma geração de caixa operacional bastante interessante e precisa fazer frente aos compromissos que já foram assumidos. Então, a gente tem uma estrutura, sim, que ela tem um processo agora de equilíbrio previsto em contrato e com fluxo de dividendos previsto lá para frente. A gente está bastante atento a tudo o que seria possível fazer dentro dos contratos atuais e o ambiente econômico de uma forma geral, mas a gente está contente com a estrutura que a gente tem e avançando para frente com os resultados que tendem a ser gradativamente cada vez melhores da LD. A gente espera que a própria performance da LD justifique resultados e captura de dividendos para os dois acionistas, né? E isso acho que é o grande driver da nossa orientação aqui. É que a gente sabe que operacionalmente a empresa está muito bem, muito sólida, gerando caixa operacional e que isso favorece um ambiente melhor para a gente discutir esses aspectos e eventualmente até trazer os dividendos para dentro dessa estrutura o mais breve possível. Mas, de qualquer forma, sim, a gente acompanha de forma muito próxima o desempenho da LD e por mais que o dividendo ou a geração de caixa não esteja exatamente no nosso bolso, é como se tivesse. A gente tem 49%, a gente vê os resultados e as necessidades da própria LD sendo bastante bem equacionadas pela própria operação.
Tudo bem, Farid, falar um pouquinho sobre o segundo TRI, expectativas aí de painéis. Realmente a gente vem focando bastante na melhoria de margens no negócio painéis, efetivamente, não necessariamente explorando só venda de florestas. Se você resgatar um pouco a nossa estratégia, já desde a época do Raul, implementada lá atrás, né, a gente vem trabalhando num princípio de uso ótimo da capacidade. Então, nós estamos atentos às oportunidades, né? No fim do dia, nosso objetivo não é rasgar dinheiro, a gente está mantendo uma performance adequada, né? Não temos visibilidade, pelo menos no médio prazo, de ter grandes volumes de floresta, como você mesmo lembrou aqui, não é esse o horizonte, o que a gente tinha de perspectiva para fazer, a gente fez, mas estamos pilotando a nossa operação. Eu acho que esse é um ponto relevante, porque é difícil a gente antecipar o que vai acontecer para frente, mas, sem dúvida nenhuma, nosso foco continua sendo venda de painéis. Estamos trabalhando forte junto ao mercado, no sentido de buscar a melhora de mix, né, a composição junto com os nossos clientes, como eu comentei, nível de serviço adequado. A gente tem um footprint de manufatura muito bem posicionado junto aos polos moveleiros, o que nos ajuda em termos de logística. Enfim, é um trabalho de diversas variáveis. Então, definitivamente, estamos confiantes de que a gente consegue manter uma tendência positiva para o ano. Mais uma vez, nada que vai mudar de patamar, mas a gente consegue sustentar de uma forma bastante resiliente aí o resultado que temos entregue nos últimos tempos, sem considerar naturalmente os aportes aí devidos à venda de florestas que são pontuais. Com relação ao mercado de florestas, nada mudou, né? A gente continua vendo movimentos importantes, né, principalmente no negócio de celulose e papel. Hoje mesmo, algumas notícias de que a própria Arauco está acelerando o projeto do Mato Grosso do Sul para implementar a fábrica nova. A Suzano, em breve, começa a operar o projeto Cerrado, outros investimentos aí sendo divulgados, e a floresta é a mesma, né? Então, assim, óbvio que existe o Brasil de uma forma geral e o Brasil regionalizado. Então, dependendo da região que você está atuando, a circunstância é diferente. Para nós, definitivamente, o que a gente vê no horizonte é que não existe um potencial de redução de preço de madeira no médio e longo prazo. A gente, óbvio que tudo é administrável à medida que você reconquiste o espaço para plantar, ajuste a capacidade em função de novos plantios, mas, de fato, a gente precisa de tempo. Então, nada acontece do dia para a noite. Márcio, um complemento aqui às falas do Haddad e do Francisco. Eu venho dizendo e acompanhando com vocês há muito tempo, sinalizando que esse tema de florestas a custo alto, ele veio para ficar num horizonte relativamente longo, tá? Essa situação no Brasil não tem solução de curto prazo, tá? Então, pode-se esperar um período aí longo, 7, 10 anos pelo menos, para que comece a haver um novo equilíbrio. Existe grandes projetos surgindo e cada vez são maiores, então você vê aí o projeto novo da Arauco, o projeto da Suzano para partir, a própria operação da Eldorado no Mato Grosso, sinalizando que tem a intenção de uma segunda linha. Tudo isso, esses mercados, existem projetos sendo analisados também em Minas Gerais, então existe o mercado está short de madeira e vai continuar short de madeira por um bom tempo. Então, esse processo favorece muito o ambiente favorece muito o trabalho da Dexco, que é um trabalho baseado em autossuficiência. Lembrar que nós continuamos investindo no nosso fluxo de formação de floresta nos Nordeste, já contamos lá com aproximadamente 20 mil hectares de florestas prontas e vamos dobrar essa capacidade aí no projeto de médio prazo.
enfim, a empresa está muito bem encalcada. E eu lembro de outros efeitos, né? Como você próprio mencionou, a operação da Arauco, cada empresa tem sua estratégia, né? Mas a gente sente dos próprios clientes nesse momento que eles buscam se associar a onde existe solidez de suprimentos, tá? Porque realmente o tema da madeira, vamos dizer assim, conhece aquela história, talvez ainda vá piorar antes de melhorar, né? Então ainda vai haver um processo grande, não existe nenhuma sinalização de queda nos custos. Isso está impactando o custo de todas as empresas. As empresas, consequentemente, do setor de painéis, que principalmente as que dependem grandemente de madeira, vão ser afetadas na veia, realmente, diretamente, com aumentos importantes de custo. E isso pode levar a várias coisas, né? Em algum momento um pouco mais favorável, vai ter que haver alguma recomposição no trabalho de preços, essas coisas, e isso vai, de certo modo, quando tiver, vamos dizer assim, positivo para a gente. E isso está levando a essa solidez de operação. Eu sempre falei, eu acho que até em últimos encontros nossos, que é o seguinte: a madeira para a operação nossa, a operação florestal é um hedge perfeito, é um hedge muito bom. Então, se a gente houver em algum momento alguma redução de demanda, você tem alternativa de venda. Se você tiver a demanda aquecida e você encher as fábricas, você não vende madeira e você opera as fábricas também com bom resultado. Então, é isso que nós estamos pilotando e você vai ver essa rotina aí, tá? Muitos perguntam sobre alguns quarters que podem não ter venda de floresta. Eu sempre menciono, não fique esperando que todo mês nós vamos vender floresta. São operações estruturadas, grandes, justamente para buscar melhores preços. E então você junta em alguns períodos, como fizemos agora no primeiro trimestre. Vendemos madeira aí no mínimo de todo o primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente junta para vender e para ter uma operação mais estruturada, né? Mas é um hedge importante, posiciona a madeira, eu vejo assim, depois de muito tempo, realmente um período muito positivo para a divisão de madeira. E no tema da LD, não se esqueçam que a LD também está inserida nesse contexto, né? A LD também é uma empresa que tem praticamente autossuficiência florestal, compra muito pouco no mercado e também se beneficia de um custo florestal positivo. E é claro que a gente vai estar atento, né, Márcio, a qualquer oportunidade que a gente tenha para melhorar financiamentos, fazer essas coisas, a gente está sempre atento, sempre trabalhando nisso daí, e a gente espera realmente. A LD tem aquilo que é mais importante numa fábrica, que roda todos os dias do ano, exceto a parada anual, né, que é de poucos dias. A gente está realmente muito satisfeito com a qualidade do produto, com a qualidade da produção, com a produtividade que já passou a capacidade nominal, já superou a capacidade nominal. Você começa a ver realmente um trabalho muito bem feito, uma engenharia muito bem sucedida na fábrica. Muito obrigado, pessoal. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um follow-up para o Raul, que eu acho que é importante. Raul, obviamente a gente viu um momento legal aqui no primeiro trimestre, saindo de uma base não tão confortável, né? Eu acho que eu queria entender aqui de você o que assim, para a gente chegar nos 15%, 20% de margem que vocês já tiveram no passado, que eu imagino que seja o target para vocês aí para algum momento, quanto do seu trabalho já foi feito, quanto do seu desafio já foi executado e quanto agora você depende, vamos dizer, ou da sorte ou do acaso ou do momento de mercado e do ciclo de macro para a gente poder chegar lá de volta, né? Obrigado, Raul. Quero depender pouco da sorte e do acaso, né? Do mercado a gente vai depender sempre, né? Eu acho que mas eu queria destacar, já falei isso algumas vezes, né, de que a gente
construiu o nosso plano para esse ano pensando ou dependendo pouco do crescimento de mercado, né? Então, exatamente acreditando nas ações estruturantes que a gente fez. Dá para dizer que as mais importantes aí, ou as mais impactantes, aquelas que foram mais doloridas do ponto de vista de resultado dentro do ano, foram executadas no ano de 23, né? A gente não pode estar parado aqui, né? A gente sempre vai olhar outras oportunidades estruturantes aí, outros temas que a gente vai ter que navegar, né? Que a gente vai ter que pilotar aqui dentro de um cenário de mercado tão desafiador como agora, né? Mas posso dizer aqui que, em grande medida, tudo que tinha que fazer do ponto de vista estruturante e que tinha impacto pesado em resultado foi feito em 23. Agora, com pouquinho de melhora de mercado, que a gente ainda não viu em revestimentos cerâmicos, mas começa a ver, ainda que timidamente, em Deca, a gente deveria navegar em uma situação melhor do que o que a gente vinha fazendo, Márcio. Tá ótimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Leonardo Neratica, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Alguns follow-ups aqui do meu lado. A primeira, nesse tema de LD, Antônio, eu estava comentando que vocês têm rodado, inclusive, acima da utilização de capacidade da planta, estão operando muito bem. Então, eu queria perguntar como estão as discussões em relação ao potencial desengargalamento da planta e o que vocês estão conversando em relação a qual é o potencial de volume que a gente consegue chegar aqui, olhando para a capacidade anual da planta. E aí, segundo, nesse tema de floresta, todo esse outlook que a gente está comentando aqui é de que provavelmente a gente tem um cenário bastante inflacionário, um mercado bem tight para esses ativos florestais, mas me chamou a atenção um comentário que vocês fizeram no release, de que vocês fizeram uma revisão dos ativos biológicos por causa de uma estabilização nesses preços de ativos florestais na ponta. Então, eu queria entender mais ou menos como essa revisão conversa com isso que a gente tem falado sobre esse mercado mais tight para os próximos anos. E aí, por fim, dentro desse outlook de demanda de painéis muito forte, Haddad, você tem comentado, como que tá as discussões de preço na ponta? A gente está entrando num cenário que, além dessa melhora de mix e esse aumento de demanda, a gente também pode começar a discutir alguma precificação melhor aí nos próximos trimestres. Obrigado, pessoal. Bom, com relação ao tema da LD, essa planta, assim, grandes números, tá? Essa planta é uma planta de 500 mil toneladas ano, tá? Normalmente, esse tipo de projeto tem possibilidade, a gente contemplou isso lá no início, sem investimentos adicionais, mas assim com o fine tuning, realmente com os ajustes operacionais ali, ajuste fino do dia a dia, de atingir 10% adicional. E tanto é que no nosso plano, existia um plano de ganhar 1% ao ano até chegar algo em torno disso, de 550 nos horizontes de 10 anos. O que nós constatamos, que eu falo que estamos operando muito bem, é que a gente já está muito próximo do 550. A gente já vem operando de forma consistente, com patamares aí ao redor, que anualizados seriam 540, e não falo operar um dia, dois, é meses a fio. Então, a gente vê uma antecipação importante. Eu imagino que o próximo ano a gente já está operando muito próximo nessa faixa de 540, 550. A partir daí, essa não é uma fábrica que você pode desengargar lá ela, crescer 20%, 30%, não. Ela é desenhada e ela é projetada para esse processo, então a gente imagina que algum desengargalamento com baixo investimento, mas a partir daí você precisa de investimento. Mas existe um step aí que com investimentos muito, muito baixos frente ao benefício, ou seja, aquele tipo de investimento no-brainer mesmo,
você possa talvez elevar essa planta a médio prazo lá para o seu agregar mais 10%, então chegar próximo de 590, 600, isso é o máximo. Tá? Não existe possibilidade técnica, porque aí você já entra em tamanho de digestores, em coisa, então aí acima disso teria que fazer outra planta. Ok? Então, essas etapas nós estamos atentos, nosso foco agora é capturar esses 550, 100 investimentos o mais breve possível, se possível ano que vem, rodar continuar rodando nesse ritmo, e a gente vê que isso vai ser possível. A gente está tendo todas as notícias técnicas, vamos dizer assim, da operação, o uso do eucalipto, a produção realmente supera as expectativas e é muito positivo. É uma planta, de fato, de muito êxito. Tá? E nós não discutimos ainda, nós não temos um plano para essa possibilidade de desengagamento, mas nossos técnicos, nossos engenheiros trabalham nisso, e no momento que a gente vê adequado, existe alguma possibilidade de colocar alguma coisa. Nesse momento, nós estamos mais focados realmente de estressar ao máximo a produção, a capacidade de produção que a gente tem sem nenhum investimento, né? Então, sobre o ponto da LD, é basicamente isso daí. Francisco, complementa lá esses outros pontos que foram colocados. Acho que indo na linha do que a gente vinha falando, né? A gente fala o Antônio comentou sobre performance, questão de florestal, expectativas e tudo mais, né? Os ativos biológicos, ou a regra contábil que a gente obedece, ela obedeceu um princípio de representar no nosso balanço o valor que a gente tem relativo a um ativo que é bem relevante, né? E os princípios sobre os quais isso é feito, eles também tinham a ideia de preservar uma certa estabilidade para que você não ficasse traduzindo para o balanço grandes oscilações. Mas o fato é que o preço das florestas aumentou muito nos últimos tempos. Então, a gente vinha de um patamar bastante deprimido por vários anos para uma grande estilingada que a gente, inclusive, comentou no nosso último Dexco Day. Quando a gente fala de estabilidade, é porque as próprias normas prevêem que a gente não fique traduzindo para o balanço as oscilações, mas na ponta a gente vê negócios sendo executados, inclusive pela gente mesmo, que tendem a desgarrar um pouco daquilo que a gente tem do balanço. Então, assim, existe uma tendência, sim, de estabilidade, a gente não reviu ou não teve impacto de variação de ativo biológico, também porque a gente quer preservar essa oscilação dentro do P&L e do nosso balanço, para não ficar reportando grandes ups and downs que podem acontecer por negócios pontuais. Mas o fato é que existe uma pressão, por tudo que a gente já comentou aqui, de negócios sendo realizados até um pouco acima do que a gente tem visto em pesquisas gerais, etc. Tá? Agora, a gente, obviamente, faz pesquisas, obtém fontes de terceiros, obtém o máximo de informação para respaldar essa nossa posição de balanço, que captura uma grande média. Agora, efetivamente, alguns negócios aí têm acontecido um pouco fora desse patamar médio, tá? E vale lembrar também, complementando aqui, Francisco, que nós estamos falando de diminuir a velocidade de aumento. Ninguém está falando de redução, né? Com certeza. Pega histórico dos últimos 3, 4 anos, nós estamos falando de 50 para mais de 200. É um movimento muito grande. Então, é natural você ter, em algum momento, uma desaceleração. É longe de ver uma situação em que você tem redução significativa. Mas até na questão do balanço, né, todos os indicadores, mesmo medindo pelo negócio que tende a trazer estabilidade para o cálculo, a gente continua vendo esses sinais em patamares bastante elevados. Então, realmente é uma troca de patamar muito grande e muito rápida com relação ao final de 22, que foi praticamente onde tudo isso é um grande marco assim, de evolução de valores. Tá? E o último ponto que você comentou, Leonardo, sobre preço, né? Sem dúvida nenhuma, algum movimento nos próximos trimestres deve acontecer. Não consigo te antecipar e precisar qual é o patamar. Como eu comentei, a gente vem fazendo esse monitoramento muito próximo dos nossos clientes e também vendo atentamente o movimento dos concorrentes, mas dentro desse cenário, né, de custo de madeira, de custo de arrendamento, produção, enfim, não dá para a gente não considerar a possibilidade de ter potenciais aumentos de preço. Eu só quero resgatar a nossa estratégia, né? Nossa política comercial já vem de algum tempo
é uma política mais elaborada, a gente não tem aquele protocolo mais de aumento de A a Z, tudo a mesma coisa, é um aumento selecionado, a gente tem um footprint diferenciado também, nós estamos perto de alguns polos, da maioria deles, diga-se de passagem. Enfim, a gente consegue operar isso de uma forma bastante elaborada para manter a nossa competitividade. Acima de tudo, o que a gente quer deixar muito claro é que a gente está operando todas as variáveis, né? A gente não quer só ter uma operação rentável, a gente quer também ter uma operação relevante no mercado. Então, o que a gente tem, que não é muito simples, é mais fácil falar do que fazer, mas a gente tenta operar de uma forma para manter a nossa competitividade e continuar tendo o nosso fair market share preservado no mercado. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Super claro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As demais perguntas serão respondidas após o final da videoconferência pelo nosso time de RI. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Antônio Joaquim para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Gostaria de enfatizar novamente todo o nosso compromisso aí que estamos tendo na situação do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma fábrica importante, temos clientes muito relevantes, nós temos todo um trabalho, um protocolo para agir nessas situações, estamos seguindo à risca, ajudando a comunidade, ajudando os colaboradores, em permanente contato com os clientes, que também foram uns mais, outros menos afetados. Felizmente, começamos a ver já todo um grande movimento de clientes retornando às operações, né? O povo gaúcho é bastante resiliente e com certeza vai sair dessa situação com a ajuda que está tendo aí maciça de todo o país. Dizer que a gente tem uma expectativa de ano que a gente vê aí o mercado aí de Metcon ainda, digamos assim, com sinais de recuperação, mas ainda instável, né? Então, um mercado ainda que um mês vai melhor, outro mês vai melhor. A gente é muito importante assegurar que nós estamos satisfeitos com o trabalho de todas as correções internas, dos ajustes que a gente continuamente vem promovendo. Temos projetos bastante relevantes para ajudar muito toda essa divisão de acabamentos, DECA, revestimentos cerâmicos e tal. Temos projetos estruturantes importantes sendo conduzidos, que a gente espera resultados assim bem breve mesmo, já ainda dentro desse ano. Então, o trabalho continua sendo feito. A gente vê também o cenário de governo, esse cenário ainda um pouco turbulento, né? Esse cenário agora a gente vê com um pouco de preocupação também o tema de taxa de juros, do ritmo de queda, enfim, ainda conflitos, né? Dentro do próprio governo, de perspectivas e tal. Então, vamos ver como isso vem. Nós estamos muito focados realmente no trabalho de assegurar um bom serviço ao cliente. Eu gostaria de ressaltar, acho que não foi comentado aqui, o grande trabalho que a gente vem fazendo junto a inúmeros clientes na área de acabamentos, de troca de showrooms, de preparação de lojas, de mostrar o novo trabalho, e isso tem sido, a gente agradece muito a parceria que os clientes têm tido conosco, e a gente tem certeza de que coisas boas vêm aí pela frente, tá? Agradeço a participação de todos, o time está à disposição, eu com todo mundo aqui. Caso tenham qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.